Então, pessoal, eu estou vendo aqui que o nosso querido influenciador Wilker Leão vai concorrer a uma vaguinha, um carguinho público como deputado federal pelo Partido Novo, né? Ele até havia falado aqui, né? Ele havia colocado a propaganda dele, né? Mas uma propaganda que parece que foi feita com dinheiro zero, né, cara? Certo? Eu acho que vai ter mais alguma coisa, né? Mas enfim, eu acho que ele ainda não havia recebido doações para sua campanha, né? Ainda mais porque, pô, tá começando tudo agora. Mas aí tá. O Wilker Leão, ele começou a se tornar relativamente conhecido lá em 2022, quando havia importunado o então presidente Jair Bolsonaro, né? Isso aí foi o quê? Cara, teve uma situação ali, a qual eu não sei se vocês se recordam, né? O cara havia sido puxado violentamente por um dos apoiadores do Jair. Na época eu achava que ele havia se fingido, né? Opa, pisei numa madeira aqui. Ele havia fingido ter sido agredido, mas não, cara. Anos depois eu consegui, né, finalmente ver um vídeo, né, o qual havia mostrado que sim, cara, tinham puxado ele, né, daquele grupo ali que estava cercando o presidente. Mas aí tá. Aí então ele passou por outras incursões aí contra a esquerda, né, tipo quem? O André Janones. Cara, André Janones, pelo que eu... Olha, não sei se ele teve alguma interação com o Wilker, cara. Eu sei que as maiores interações, as mais famosas, foram com aquele Jones Manuel, um desses debates aí em programas estilo podcast, o qual as pessoas dizem que o Wilker havia perdido, né? Mas eu acho que aquela altura do campeonato, o Wilker sabia que o Jones Manuel ele entra para esses debates aí para avacalhar, cara. Ele não está exatamente preocupado em, digamos assim, mostrar a verdade sobre o ponto de vista dele, não, cara. Ele mesmo havia assumido em um tweet aí que entra para avacalhar, né, os seus adversários direitistas, né, ou então supostamente direitistas, certo? Inclusive, nessas aí, né, aparentemente ele havia, digamos assim, mogado o Fernando Holliday, né, que hoje é bolsonarista, né? E eu também havia comunicado que, olha só, cara, a direita ela não deveria ficar perdendo tempo entrando em debate, cara. Mas quem faz esse tipo de coisa, ainda mais sendo uma pessoa relativamente conhecida, é porque quer carguinho, é porque quer ficar famoso, né? Ou então você pega o caso do Lucas Pavanato lá, o sujeito. Ele foi o candidato a vereador mais votado pela cidade de São Paulo em 24, né? E ele continua agindo como se fosse, né? Ah, porra, mas eu ainda sou um influenciador. É. Aí você até poderia dizer, né? Ah, mas acontece que o Nicolas Ferreira também age assim. Não, eu acho que se você colocar na balança quem se comporta mais como um influenciador, né? E ao mesmo tempo quem não está dando muita atenção, né, para o povo, né? E até mesmo para suas propostas, porra, cara, é o Pavanato. É o Pavanato. Inclusive ele faz questão de colocar outros direitistas aí, né, que também, ok, querem alçar ainda mais carguinhos, né, mas que se comportam como influenciadores, tipo aquela Eduarda Campopiano, né, que fica mais aqui na cidade de São Paulo do que na cidade onde havia eleito ela, né, que é a Praia Grande, que fica ali justamente na praia, né, certo? Ela fica mais aqui na capital do que lá embaixo, cara. E ela não foi eleita pelo povo da cidade de São Paulo, ela foi eleita, né, pelo povo lá da cidade de Praia Grande. Ela foi a quarta, ela ficou em quarto lugar entre os mais votados de Praia Grande. Mas ela tá cagando para aquela cidade lá. Mas enfim, aí retornando aqui ao Wilker, né? Cara, não que eu imaginava na época que, pô, o fim dele seria assim, né, querer um carguinho público, mas tava muito óbvio, cara. Estava muito óbvio, cara. Tava muito óbvio. E o pior, eu não imaginava também que ele estaria sozinho nessa. Porque o Wilker, vendo assim de fora, ele não tem. Ele não tem. Não vou falar anuência, né? Isso aí não tem absolutamente nada a ver. Ele não tem aliança de nenhum conhecido da direita, né? E pelo que eu sei, o Wilker deve se achar da direita. Né? Eu achava, há uns 2 anos atrás, que ele partiria para o bolsonarismo, né? Inclusive eu havia feito um vídeo sobre, né, dava a entender de que ele tiraria nessa certa neutralidade, né, e assumisse um lado, mas não. Aparentemente ele está sozinho nessa aí. Né? Mas aí tá, o que ele havia escrito aqui no X, né? Para acabar, para acabar com a doutrinação nas universidades públicas, a única alternativa é essa, o Wilker Leão. E você pega que ele atingiu uma espécie de hiperfoco, né?
em universidades públicas. Você até poderia dizer, mas acontece que se ele optou em seguir para essa empreitada aqui, né, de acabar com a doutrinação esquerdista em universidades públicas, deixa ele, deixa o cara quieto, né? Não é exatamente o que o Nicolas Ferreira também está propondo, né? Cara, mas o Wilker já começou errando em alguns pontos. Olha só, primeiro, né, como eu havia dito, né, como eu havia transparecido, ele deveria ter abraçado um lado, né, e ter inclusive abraçado uma aliança com alguma pessoa da direita. Por mais que ele tenha importunado o Jair Bolsonaro, né, eu acredito que esse maluco aqui ficaria muito mais forte, se justamente tivesse outros políticos, né, outras pessoas que inclusive são mais famosas do que ele, né, na direita, porque daria aquela sustentação necessária para ele ser eleito. Eu acredito que, ele fazendo esse tipo de propaganda aqui, né, que inclusive, né, como, deixar claro que não foi utilizado quase nada de dinheiro, certo? Foi algo completamente caseiro aqui. Tu acha que ele vai chamar a atenção de alguém? Né? Se você pegar aqui nos comentários, né, a única atenção que ele havia chamado, não, a única também não vou ser injusto, a maior parte das atenções traduzidas em comentários às quais ele havia arrumado aqui, foram de gente metendo o pau nele, cara. Descendo a borduna nele. Ok, alguns dizem que eu sabia que o seu destino seria esse. É claro que o destino dele seria esse, né? Mas você pega aquele negócio, as pessoas também comentam que, mas sabia que você também faria esse tipo de coisa, né? Mas importunando os professores, cara. Mas uma coisa a qual ele havia demonstrado, né, era que os professores são completamente ideológicos, cara, das universidades federais aí e tudo mais, certo? Eles haviam deixado claro isso aí pra ele quando acabaram debatendo com o cara, né? Não que eu seja necessariamente a favor do tipo de método que o Wilker estava fazendo, certo? De ficar filmando as pessoas. Não, cara, eu não sou necessariamente a favor disso aí, não. Mas, ele tentou fazer do estilo dele, sacou? Do estilo dele. Mas aí tá, vamos ver um pouquinho aqui os comentários. Ó. Vamos ver o vídeo primeiro, né? Pera aí. Campus universitário, fiscalizando. Hoje eu volto ao UNB para lançar a minha candidatura a deputado federal aqui por Brasília DF. De hoje em diante, mais nenhum aluno militante ou professor doutrinador terá sossego para produzir a sua imundície de esquerda nesse lugar. Esse tipo de pichação vagabunda e criminosa de esquerda será devidamente criminalizada a partir das ações do meu mandato. O meu mandato se articulará com o governo do Distrito Federal e as forças de segurança para que a Polícia Militar volte a estar aqui dentro do campus universitário, fiscalizando todo tipo de crime, como é o caso dessa parede satânica aqui. E essa é apenas uma das ações que o meu mandato promoverá dentro do marco regulatório das universidades públicas, que eu proporei ser... Vou encher aqui um pouquinho o saco. A partir do momento em que o Renato 38 aí, ele cunhou o termo satânico, né? Ficou repetindo isso aí, agora todo mundo tá falando. Da minha prioridade quanto deputado. Dar fim à autonomia educacional, administrativa e financeira das universidades é o primeiro passo para modificar toda essa realidade. Com essa vitória, nós conseguiremos que pessoas que não são de esquerda acessem os cursos de mestrado e doutorado da universidade, bem como que essas mesmas pessoas possam concorrer legitimamente a partir de concursos públicos reais à docência da universidade, para que a gente tenha um novo quadro de professores. Para que essa mudança ocorra, a única alternativa é votar o Wilker Leão 3000 para deputado federal em Brasília e em todo o Distrito Federal. Eu tava pensando assim, cara, não tem como você fazer esse tipo de coisa sem ter a ajuda, eu não tô falando nem do governo do Distrito Federal apenas,
mas de outros políticos, né, que não estejam necessariamente, né, digamos assim, atrelados ao próprio governo do Distrito Federal, cara. É por isso que eu acho que ele deveria formar alianças antes de lançar essa candidatura aqui. Porque, cara, ele tá basicamente sozinho, ele não vai conseguir, cara. Ele até pode ser eleito, né? Que eu acho que isso aí não seria possível. Eu acho que seria possível ele ao menos conseguir o cargo de suplente. Mas o que? Se ele for eleito, cara, ele vai ter que formar parcerias, alianças aí com outros políticos, cara. E gente da direita, né? Já que, por quê? Mas o maluco aqui, né? Ele tá no Partido Novo, o mesmo partido que havia ajudado, né, em protocolar o impeachment do Jair Bolsonaro, né, enquanto presidente. Mas beleza, cara. Tem que fazer alianças com outros políticos da direita. Não tem como ser diferente. Certo? Mas aí tá, que eu havia escrito aqui embaixo. Parece que você tá sozinho nessa. Desde quando você importunou o Bolsonaro, já sacava que iria terminar assim. Pois é. É o que o Sócrates Souza havia escrito, né? Jones Manuel, ainda te deixar com medo? Cara, eu não sei o que havia acontecido, eu já havia notado que essa geração aqui, né, entre aspas, geração TikTok, né, a geração Z, ela é pior cognitivamente do que as gerações passadas, né? Não quer dizer necessariamente que ela seja mais burra, né, mas essa geração ela foi muito afetada com o uso de redes sociais. E a maior demonstração disso aí é quando o cara vai rolar aqueles Reels, né, os shorts lá, né, certo? E ficar fazendo aquele tipo de coisa, né, sua boa parte não aguenta mais um conteúdo mais longo, né, tem dificuldade de ler um livro, e isso aí se reflete também no péssimo português, né, o qual eles despejam pela internet. Pela internet e aqui fora, pela internet e aqui fora também, né? Aí você pega aqui esse Sócrates não sabe conjugar o verbo, né? Também tem outras demonstrações aí de gente que troca, né, o termo mais, palavra mais, né, mas, pelo mais, certo? A palavra mais, certo? Então, bicho, como é que essa galera tem Eu ia falar, como é que essa galera tem um direito a voto? Eu tô zoando aqui. Mas, pô, é complicado a pessoa não ser plenamente alfabetizada e querer votar, certo? Querer decidir, né, o destino do Brasil, né? Por mais que ela seja bolsonarista, por mais que seja ANCAP, né, e tem muita gente bolsonarista que não sabe escrever direito, ainda assim é muito triste de ver esse tipo de coisa, cara. É muito triste. O que eu havia escrito aqui, né, em resposta a esse Sócrates, não sabe conjugar o verbo e ainda vota inútil aqui embaixo. O cara investiu o tempo inútil dele para criar fama para concorrer a deputado, mas, cara, o Pavanato também havia feito isso aí. Desde a época em que ele estava no Movimento Brasil Livre, cara. Né? E, pô, vou citar aqui também, né? O Nicolas Ferreira, tu acha que ele... Cara, bom, esquece. Mamador de teta estatal. Aí o que eu havia dito embaixo, ele basicamente fez o que o Lucas Pavanato fez a vida toda. Pois que sozinho, tá vendo como não ter lado pesa? Pois é, cara. Isso aí me faz lembrar de um poeta, o qual eu curto, né? Um poeta estadunidense aí, chamado Gregory Corso. Ele andava com Jack Kerouac, né, e tudo mais. Esse maluco aí, na juventude, ele cometeu alguns delitos, havia sido preso. E mesmo isso aí foi lá para os anos 50, 40, eu acho, né? Naquela época você já tinha grupos específicos dentro da prisão, você já tinha algumas gangues e tudo, né? E o Corso lá, ele pretendeu ser neutro, né? Ele queria ser neutro lá, mas quando o maluco foi acossado por dois caras, né? Do tipo que, pô, os caras vão matar ele. Aí uma pessoa que era de um grupo havia salvado, pelo que eu havia lido, né, sobre a juventude dele, havia sido isso aí. Aí quando ele foi salvo por esse cara aí,
Aí o cara havia dito pra ele, né? Porra, cara, você tem que ter um lado. Aqui todo mundo tem um lado, você tem que ter um lado, cara. Porque senão, porra, você vai ficar em neutro e você vai acabar se ferrando. Né? E na política, cara, infelizmente é dessa forma. Infelizmente. Então você pega aqui o Wilker aqui, né? Ele é o Gregory Corso da política brasileira. Ele quer ficar neutro, mas não tem como, cara. E inclusive você pegando essa questão aí de você retirar a doutrinação esquerdista de faculdades, cara, você já tá tomando um lado. Né? Tanto é que ele é chamado de direitista, cara. De qualquer forma, a galera te coloca em um lado. A gente vai pegar aqui o caso do MBL aí. Que se dizem da direita, né? Mas é aquele negócio, né? Eles, na prática também não. Mas o que eles demonstram aí, né? Serem anti-bolsonarismo e anti-PT. Por mais que na campanha de todos os candidatos, né? Eles desçam mais ou menos ali no Flávio, no bolsonarismo, do que no PT. Isso vem desde o presidenciável Renan Santos, partindo para gente lá como Renato Batista, né, e tudo mais. Né? E eles são taxados pela esquerda como direitistas mesmo, sendo que eles não são. Né? Então, bicho, de qualquer forma, dependendo muito do tipo de coisa a qual você abraça, né, a sua proposta, a sua pauta, o pessoal vai te taxar ou de esquerdista ou de direitista. Né? Mas aí tá, vamos continuar aqui. Aí tu e seus eleitores, Incel, Cabaço, Red Pill. Rapaz, aí ó, que eu havia lido, né? Aqui o que eu havia escrito, né? Até no passado achei que o Will queria pro bolsonarismo, pois foi o que eu havia dito, né, aqui no vídeo. Engraçado que quanto mais falam mal das universidades públicas no Brasil, mais se deixa... Cara, o Wilker, ele tá encrencado, não seria o termo certo, mas ele tá puto com a doutrinação ideológica, cara, que tá rolando nas universidades e há muito tempo, né? Sem contar que ele havia citado, não, havia deixado de citar, né, na verdade, algumas outras coisas que acontecem, tipo venda de drogas, né, algumas coisas ilícitas ali, né, certo? Que, porra, as pessoas precisam se importar com isso. Porra, eu vi, o que eu acho que já tem uns 3 ou 4 meses atrás, né? O biólogo Henrique, né, que também vai se candidatar para esse ano, inclusive para federal, né? Porra, o cara, e ele é esquerdista, e ele faz o L. Ele pode ser gente boa e tal, ele já havia inclusive, né, cara, o mesmo sujeito sendo esquerdista, né? Ele, se bem que não tem nada a ver, né, o cara ser esquerdista ou da direita, né, que eu vou falar agora. Porra, o sujeito ele havia sido acionado pela Lei Maria da Penha, né, por uma influenciadora aí, né, igual a ele, chamada Carol Capel, que havia falado algumas merdas aí sobre biologia, né, e o biólogo Henrique, isso aí começou quando ele havia refutado, né, os pontos dela, certo? Aí ela havia processado o cara, perdeu, né, já estava errada de processar o cara só por ter sido refutada, né. Aí ela, que nem no Brasil mora, ela está no cu da Polônia, sacou? Tascou uma Maria da Penha nele. Eu nem sabia que isso aí era possível, cara. Uma pessoa tá em outro país tascar uma Maria da Penha, cara, em um brasileiro, né? Mas é foda, cara. Eu espero que ela perca de novo, porque, pô, isso aí que havia acontecido completamente injusto, cara. Completamente injusto. E tem muita pessoa que é anti-esquerda, né, bolsonarista ou não, falando aí, bem feito, cara. Você faz o L, você merece isso aí que tá acontecendo contigo. Mas enfim, vamos lá. E o Henrique, ele havia soltado um vídeo aí defendendo a atuação das universidades, reclamando que tem muita gente, né, que anda reclamando justamente sobre o que acontece nas universidades, né, e tudo mais, mas ele não comentou sobre as coisas ruins que acontecem lá dentro também, né? Especialmente essa coisa aí, pô, envolvendo tráfico de drogas. Porra, na USP tem isso, cara. Tem isso, né? Além da, né, como já sabemos, doutrinação ideológica, cara. E, obviamente, não ocorre apenas na USP, ocorre em muitas universidades públicas aí.
Ele não comentou sobre isso aí. Mas aí tá. Engraçado que quanto mais. Tá. Engraçado que quanto mais falam mal das universidades públicas no Brasil, mais se destacam como centros de excelência. Essa nova direita repudia a educação. Vai trabalhar, vagabundo, não vai teta do Estado pra você ficar mamando. O cara tomou o apavoro do Mamones, né, que eu acho que ele tá falando aqui do Jones Manuel, foi humilhado de forma nunca vista. Projetou o Jones para deputado, passou a maior vergonha da direita na história desse país e agora quer representar a direita. Só que 83 babuíno alucinado da direita que votarão um ser como Wilker. Porra, mas o que a direita mais tem é gente com QI 83 babuíno, cara. Porque se fosse o contrário, elas não elegeriam gente como Eduardo Campopiano, gente como Lucas Pavanato. Aí daqui a pouquinho aquele Paulo Souza lá, que é do canal de, entre aspas, humor, Hipócritas, né? Vai se candidatar também. Esse mesmo maluco aí, né? Que segundo o que estão dizendo, ele havia convocado a galera para o 8 de janeiro, mas que não havia participado, ele havia caído fora. Ele e aquele outro lá, aquele ex-MST lá. E eles não são cobrados por isso, cara. Eu fico surpreso, não fico tão surpreso assim, porque o brasileiro, por mais que ele seja politizado, ele, em sua maioria, em sua maior parte, ele não vai vasculhar as controvérsias do cara o qual ele tá mamando. Ou então até mesmo o cara o qual ele simpatiza, né? Já que eles supostamente lutam pelas mesmas pautas e tal, né? Esses dois aí deviam ser escorraçados da vida pública, cara. Mas aí tá, vamos lá. Enquanto o político não for obrigado a ter um emprego formal e seu carro ganhar apenas ajuda de custo, continuariam a ter esses lixos tentando se eleger. Cara, isso aqui eu acho interessante, né? Um político tendo um emprego formal, certo? E o seu carro ganhar apenas ajuda de custo seria ótimo. Mas tu acha que isso funcionaria aqui no Brasil? É claro que não, cara. É claro que não. Tanto gente da direita quanto da esquerda detestariam que isso aí se tornasse realidade, cara. Aí o cara que faz, inclusive nisso aí eu incluo o Bolsonaro. Ele não votaria para isso aí, cara, caso se fosse alguma pauta, né? Aí o cara faz vários vídeos somente para sair candidato. Essa é a nova política dos caras. Cara, mas acontece que o sujeito, ele sendo candidato, ele fazendo esses vídeos aí para ser eleito, né? Ele sendo eleito, justamente eleito, ele vai tentar lutar para que o seu objetivo seja realizado, cara. Essa é a nova política dos caras, atrapalham as aulas dos alunos por uma mera visibilidade de um nicho de pessoas. Estudante não é gado para ser doutrinado, mas é doutrinado, cara. Estudante não é gado para ser doutrinado, mas é doutrinado, cara. Vou citar aqui o caso clássico da USP. Dentro de uma sociedade existe discordância de pensamentos, mas porra, tu pega em uma universidade já conflagrada pelo esquerdismo, pô, tu se coloca lá como bolsonarista, cara, e o pior, antes do fenômeno Bolsonaro, você teve diversos vídeos aí demonstrando que a pessoa de direita lá, ela é escorraçada, Porra, eu lembro de um vídeo aí de um senhor já, que inclusive era policial civil. Ele demonstrou ali ser da direita, né? Ele passou por uma cusparada de diversos, entre aspas, alunos lá, cara. Certo? Os caras cuspiram nele e ele não reagiu. E o cara era policial, não fez porcaria nenhuma, bicho. Brincadeira, aí você teve esse caso aí, pô. Você teve um caso aí de um jovem que ele estava sendo expulso a chutes e pontapés porque ele tava com uma camisa do Dr. Enéas, cara. Certo? E teve uma gorda lá, imbecil, né? Que tava falando que ele tava com uma camisa do Bolsonaro, bicho. Desde quando o Bolsonaro era careca e de barba, cara. Porra, era o Enéas, porra. A proposta do cara é acabar com professores e alunos doutrinadores.
ao invés do sem noção propor investimento em saúde e educação. Mas, cara, diversos candidatos aí e deputados, eles têm uma pauta específica para seguir, né? Não vejo isso aqui como erro. Segurança e saneamento básico, o cara vem com papo de perder tempo com professores e alunos petistas. Que Deus abençoe sua campanha. Se fosse do PR, já tinha meu voto. Eu ia falar já teria, né? Que seria o certo. Nem famosinho ficou, ainda já foi correndo. Queria mamar nas tetas do governo. Depois é só passar 4 anos fazendo um videozinho com frase de efeito para alegrar o eleitorado. E na prática vai resolver bosta nenhuma igual todos os outros. Bicho, Nando Moura nunca erra. Só que ele tá falando que o Nando Moura, né, o cheirando rola, ele havia dito que o Wilker iria ser candidato. Cara, mas a gente já sabia disso aí lá desde o começo, quando ele havia importunado o Bolsonaro, cara. Fim da doutrinação e mamar o Estado até o fim, além de atrapalhar a aula agora que é nosso dinheiro. Esse cara é de esquerda, viu? Só pra deixar claro. Um gado de batalha dele. Tá falando aqui que esse Jaspion da depressão seria uma Nandete, né? Então, cara, mamador, isso aqui pra acabar. Mamador de teta estatal, não tem projeto, ganhou fama atrapalhando as aulas dos outros, não tem projeto, tomou um atropelo do Jones e agora quer viver de dinheiro público. Vai procurar um trabalho, vagabundo. E a última aqui. A proposta do Caba é tratar o universitário que nem presidiário, botar PM pra ser cachorrinho do Estado. Mas o PM já seria um, entre aspas, cachorrinho do Estado, não é não? E ficar tomando de conta de pichação. Porra, bicho, acorda pra vida. Isso é papo de quem tem 14 anos e vê vídeo do YouTube sobre doutrinação. Você é a única alternativa, caramba, que jargão de político mequetrefe. Então é isso, pessoal. O Wilker tá se candidatando aí a deputado federal por Brasólia, pelo Partido Novo, né? O mesmo partido que queria o impeachment do presidente Bolsonaro, né? O mesmo partido que tem aquele Zema lá, né? Aquele pandeminion desgraçado, né? Mas enfim, cara, eu realmente não acredito que ele vai ser eleito não, cara. E por quê? Porque, porra, ele possivelmente não tem uma base de eleitores aí, não tem uma galera que de fato votaria nele, né? E ele não tem alianças. Então eu acredito que essa candidatura aqui vai acabar morrendo, né? Então é isso, pessoal.